Com o dólar no patamar que ele esteve, né, de 6, 6,10, 6,20, 6,30, ainda é válido fazer uma contratação de um financiamento internacional e trazer isso para o caixa aqui no Brasil? Essa é uma das perguntas que eu tenho recebido muito de alguns inscritos ou até dúvidas de pessoas que fazem parte do nosso grupo de Morning Call, de alguns alunos. Será que faz sentido ainda? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês logo depois da vinheta. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo pra PJ. Se você ainda não é inscrito, já clica no botão de se inscrever. Se estiver assistindo por uma das nossas redes sociais, começa a seguir a gente, vale muito a pena. A gente tem conteúdos semanais aqui. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu solto um vídeo onde a gente aborda algum tema normalmente relacionado ao comércio exterior. E hoje não é diferente, né? Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês respondendo perguntas que eu tenho recebido aqui, normalmente direcionadas ao patamar do dólar, né? Para exportadores, o dólar está muito bom. Era disso que eu estava falando. Ou estava muito bom, né? O dólar estava ali na sua casa de 6,10, 6,20, 6,30, né? Atingindo marcas históricas. E as perguntas que eu recebi de pessoas que normalmente contratavam financiamentos internacionais e traziam isso para o Brasil era: o dólar no patamar que tá, ainda é vantajoso contratar lá fora? Porque a gente tem taxa de juros pequena, mas com o dólar super caro, ainda vale a pena eu fazer a contratação desse financiamento? E a resposta, pessoal, já de antemão é sim, vale a pena. E eu vou explicar os motivos para vocês. O primeiro motivo é a taxa de juros. Sim, a taxa de juros ainda é muito atrativa. Quando a gente fala de operações em dólar ou operações em euro, essas taxas de juros são consideravelmente baratas, ainda mais agora que a gente tem Selic na casa de 13, com previsões de ir para casa de 14% e continuar subindo, a gente passa a ter um cupom cambial, ou seja, uma diferença entre taxas de juros muito grande, tá? O segundo ponto e a principal dúvida é: mas o dólar caro não inviabiliza isso? Na verdade não. Por quê? Porque você vai captar X milhões de dólares lá fora, você vai captar 100 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão, 10 milhões, o valor que for, e você vai trazer isso para o Brasil, convertendo isso pela cotação do momento. Então, se o dólar está alto, você vai converter 1 milhão de dólares por uma cotação alta, né? Você vai colocar 1 milhão de dólares vezes 6 reais, você colocaria 6 milhões de reais na sua conta. E na data de pagamento, você tem que pagar isso. Patrick, e se o dólar estiver alto? Aqui depende, tá? Por quê? Porque quando eu contrato financiamentos internacionais, o ideal é que eu faça proteções cambiais, eu faço o hedge disso, tá? Se eu estou hedgeado, se eu estou protegido, a variação cambial, se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair, pouco importa. Tá, então quando um patamar de dólar alto inviabiliza? O patamar de dólar alto ele vai inviabilizar quando eu não tenho uma proteção cambial. Então imagina alguém que contratou um financiamento há alguns anos atrás, pegou e colocou o dinheiro na conta lá por R$4, 4 e pouco, e passou todo esse período de uns 2 anos aí, 2 anos sem pagar nada, e vai pagar hoje, com dólar na casa de 6 reais. Isso ele vai ter um prejuízo muito grande, tá? Porque ele colocou 4 milhões de reais, se a gente for usar o exemplo aqui de 1 milhão de dólares, né? Colocou 4 milhões de reais na conta dele, e hoje, quando ele for pagar, o principal dele está na casa de 6 milhões de reais, tá? Para quem utiliza proteção cambial, a flutuação do dólar não tem problema nenhum, tá? E também não há inviabilidade da questão do preço do dólar, por quê? Porque se eu estou contratando um financiamento em dólar, eu vou colocar esse financiamento na minha conta com base na cotação do dólar do momento. Então, se o dólar estar alto, eu vou colocar mais reais na minha conta. Se o dólar estiver baixo, eu vou colocar menos reais na minha conta, tá? A visão também pode ser inversa. Então, ao invés de eu precisar contratar 1 milhão de dólares, né, para ter 3 milhões de reais na minha conta, eu posso contratar 500 mil dólares. Então, quando eu vou com a visão de quantos reais eu preciso, então, eu preciso de 1 milhão de reais, 2, 3, 10, o valor que for, eu vou reduzir o montante em dólar que eu estou contratando. Por quê? Porque a cotação do dólar está alta, tá? Então, uma coisa acaba compensando a outra.
Então, de forma simples e rápida, um preço alto de dólar não inviabiliza a contratação de financiamentos internacionais. O que vai inviabilizar, então, Patrick, a contratação de um financiamento internacional? Tem alguns pontos aqui, tá? O principal ponto seria a taxa de juros, né? Quando você tem uma taxa de juros muito próxima da nossa taxa de juros local aqui, o que é relativamente difícil de se acontecer, mas quando você tem uma taxa de juros muito próxima, isso acaba inviabilizando, porque você tem variação cambial, você tem algumas outras coisas ali que acabam tendo que ser levadas em consideração, e a questão de não utilizar proteções cambiais. Depende muito de empresa para empresa. Tem empresa que não deve utilizar, tá? Então, depende da condição. Então, se é uma empresa que majoritariamente é exportadora e tem os seus recebimentos em dólar, não faz sentido ela ficar com uma dívida em reais, tá? Então, não faz sentido ela contratar, por exemplo, uma 4131, que a gente já abordou aqui no canal, colocar o dinheiro na sua conta e travar o preço, né? Travar o preço da moeda nessa 4131. Por quê? Porque ela recebe muitos pagamentos em dólar. Então, se o caixa dela, se a parte de ativos dessa empresa é majoritariamente dólar, não faz sentido que o passivo, que as dívidas dela sejam em reais, tá? Então, para empresas que têm seus recebíveis majoritariamente em moeda estrangeira, seus passivos também precisam acompanhar isso. Então, neste cenário, não faz sentido uma empresa fazer um hedge, tá? Mas a alta de dólar, ela pode inviabilizar um financiamento quando uma empresa não faz uma proteção cambial e não tem os seus recebíveis em moeda estrangeira, ou não tem a maioria dos seus recebíveis em moeda estrangeira. Então vamos lá, eu contratei uma 4131 de $1 milhão, no exemplo que eu dei, coloquei 4 milhões de reais na minha conta, isso há alguns anos atrás, e hoje, quando eu for pagar, esse dólar está na casa de 6. Então eu vou pagar de principal algo na casa de 6 milhões de reais, né? Um ponto super importante que vocês precisam levar em consideração, tá? Quando eu faço hedge, quando eu faço proteção cambial utilizando derivativos, existem ajustes positivos e negativos nesse derivativo. Já expliquei isso em outros vídeos aqui, tá? Quando eu tenho ajuste positivo, eu pago imposto de renda em cima desse ajuste positivo. Então, em um ajuste positivo muito grande, ou seja, se o meu patamar de dólar sai de 4 para 6, se eu estou protegido em 4 e o preço do dólar está R$6, eu vou sofrer um ajuste positivo de R$2 nesse caso, tá? Em cima de $1 milhão, a gente está falando de um ajuste muito grande. Consequentemente, eu vou pagar muito imposto de renda. Então, esse é um ponto que precisa ser levado em consideração em toda a proteção cambial, tá? O ajuste positivo sempre vai me gerar um custo de imposto de renda, né? Ou seja, sempre que eu estiver pagando mais caro do que o que foi combinado, eu vou ser creditado. Quando eu sou creditado, eu pago imposto de renda em cima disso. Isso é só em derivativos e a gente já tem vídeos explicando sobre isso aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, para deixar muito claro para vocês, a alta de dólar não inviabiliza a contratação de financiamento, muito pelo contrário, ela às vezes até acaba ajudando, porque se você pega um pico de alta de dólar, a tendência é que esse dólar venha a cair depois e o seu passivo acabe reduzindo, sendo reduzido também, tá? O que pode inviabilizar é a não proteção ou uma proximidade muito grande entre taxas de juros, né? A taxa de juros internacional, que a gente está falando aqui de SOFR, e a taxa de juros local, a nossa Selic. Tá bom, pessoal? Se você gostou, não esquece de deixar um like. A gente tem vários links aqui embaixo. Um deles é o nosso grupo de Morning Call. Nós ainda temos inscrições abertas para o nosso curso. Nosso curso começa agora dia 10 de março. Então, cliquem nos links, vão conhecer, vem fazer parte das nossas redes. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã. Tchau, galera. Até mais!